Pessoal, bom dia. Pessoal do primeiro ano aí, primeiro 11, primeiro 12. Vamos para a nossa última aula de 2020 em História da Arte, frente 2 de História, né? Vamos trabalhar hoje a questão do patrimônio histórico, tá? Vamos definir o que é patrimônio histórico, como é que a gente consolida a ideia de patrimônio histórico dentro da arte, dentro da cultura brasileira e, lógico, né, olhando para um aspecto muito maior, que é dentro da cultura mundial. Bom, a ideia de patrimônio histórico, ele aparece no Brasil a partir de 37 por uma lei feita por Vargas, que estabelece o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é um órgão responsável pela preservação, né, do patrimônio cultural brasileiro e de bens reconhecidos também pela Unesco, né, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, como patrimônio da humanidade. Então, o Brasil deveria, a partir de 37, a partir da lei, criar artifícios, né, criar condições para a preservação do patrimônio cultural brasileiro e do patrimônio cultural da humanidade que existe dentro do Brasil, ou seja, elementos do patrimônio brasileiro, seja arquitetônico, as esculturas, as pinturas, o patrimônio material, imaterial, arqueológico que existe no Brasil e que deveria ser preservado a partir da criação do IPHAN. A Constituição de 88, nossa Constituição atual, ela fala que o patrimônio brasileiro é o patrimônio de natureza material, de natureza imaterial, né? Tomado individualmente ou em conjunto, portador de referência à identidade, ação e memória de diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Ou seja, devemos preservar a cultura, a arte, o patrimônio da história indígena, da história negra, da história europeia, dos elementos que formaram, consolidaram a construção, né, da sociedade brasileira, e o mais importante, também preservar os ambientes naturais. A preservação do ambiente natural faz parte de um patrimônio da humanidade, um patrimônio brasileiro. Então, a gente precisa olhar com carinho o patrimônio material, o imaterial, o patrimônio arqueológico, o patrimônio natural, que tem que ser preservado no Brasil. Bom, esses bens que deveriam ser preservados, né, eles podem ser relacionados ao modo de viver que as pessoas tinham, o modo de fazer, o modo de criar, a ciência, a arte, a tecnologia, os prédios, os espaços públicos, as áreas urbanas, os sítios arqueológicos, as áreas ecológicas, tudo isso entra como patrimônio. Então, desde um prédio, uma praça, um local de shows, uma nascente de um rio, um ambiente ecológico mais complexo, uma floresta, né? A arte, pintura, escultura, cinema, tudo isso é parte de um processo de preservação que o IPHAN, criado lá por Vargas e mantido até hoje, deveria cuidar. Do patrimônio, então, material, do patrimônio imaterial, do patrimônio arqueológico, do patrimônio mundial que existem aqui no Brasil, né? E, basicamente, a gente tem que pensar o que eu caracterizo como patrimônio material, né? Quando falo em material, parece que é uma coisa simples, né? Parece coisa que é materializada, que eu posso tocar, posso pegar, né? E a gente tem que lembrar que tudo isso, quando você pensa em patrimônio protegido, esses elementos de arquitetura, escultura, pintura, elementos arqueológicos, tal, eles têm que ser o quê? Tombados. Tombados. Moda, a palavra tombo para um patrimônio é uma palavra estranha. Ela faz referência a uma parte da história de Portugal, onde lá em Lisboa havia, né, a Torre do Tombo, né, que era uma torre que protegia um forte em Portugal, e que lá eram guardados elementos o quê? De cultura e arte portuguesa no momento que Portugal se protegia de invasões. E essa Torre do Tombo deu o nome à ideia de que quando eu guardo, preservo o patrimônio, estou tombando o patrimônio e caracterizando ele como um elemento, né, de cultura, um elemento de história, um elemento de vida do povo brasileiro. Tombar patrimônios é salvaguardar o patrimônio, né, em nome do IPHAN, em nome do Estado ali. Temos, né, dentro da lógica de guardar patrimônio, patrimônio arqueológico, patrimônio paisagístico e etnográfico, patrimônio histórico,
patrimônio das belas artes e artes aplicadas, né? A Constituição de 88, ela deixa muito claro que a gente tem que guardar tanto o patrimônio material quanto o patrimônio imaterial, né? E além da gente fazer o tombamento, que é quando você coloca aquele elemento como salvaguardado pelo Estado, protegido pelo Estado, como uma obra que representa a nossa cultura, o nosso povo, a nossa história, né? A gente acaba percebendo que ele é muito adequado à ideia de tombar, quando você tomba um prédio, uma paisagem, um conjunto histórico urbano. Um exemplo, nós temos aqui as cidades históricas de Minas Gerais. As cidades da época do ouro, como Diamantina, São João del Rei, Congonhas do Campo, né? São cidades, Mariana, são cidades que contam a história da mineração, a história do barroco no Brasil, né? Então era muito interessante. Como as igrejas de Salvador, como as igrejas aqui do interior de São Paulo, que viviam na Rota dos Bandeirantes, né? Região de Itu, Salto, Porto Feliz, Sorocaba, né? Que nós temos ali prédios históricos, né? Santana do Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, né? São prédios tombados. Como eu tenho aqui próximo de nós uma área de tombamento muito interessante, que é Paranapiacaba. Paranapiacaba é uma vila inglesa tombada pelo Patrimônio Histórico de Santo André, tombada pelo IPHAN como patrimônio nacional, né? E que conta a história da ferrovia no Brasil, que conta a história da chegada da ferrovia numa época interessante, que era a época do café aqui no Brasil. Então, nós conseguimos olhar para isso e contar um pouco dessa história, né, do tombamento de objetos aqui. Bom, o que pode ser tombado além de prédios, né? Além de sítios arqueológicos, além de lugares de paisagem? Galera, coleção arqueológica, acervo de museu, documentos, livros, arquivos, vídeos, fotografias, filmes. Tudo isso é patrimônio material que pode ser tombado, pode ser guardado. Inclusive, nós estamos tendo um problema sério no Brasil, esse ano, com a Cinemateca Brasileira. A Cinemateca Brasileira fica aqui em São Paulo, é um prédio preservado, que guarda a história do cinema nacional, com todos os filmes, todas as fitas, né, de filmes, os rolos de filmes antigos produzidos no Brasil, pela Companhia Atlântica, lá do Rio de Janeiro, pela Companhia Vera Cruz, aqui de São Bernardo do Campo, né? E que guardam a história do cinema brasileiro, um patrimônio tombado. E que esse ano teve um problema sério. Por quê? O governo federal tirou a empresa que administrava a Cinemateca e não colocou ninguém no lugar. Então, o patrimônio cinematográfico brasileiro, que está todo guardado ali, está abandonado, nesse momento abandonado. Ele tem que ser feita uma manutenção diária nesse patrimônio, e não está sendo feita. E se não for resolvido logo, nós vamos perder toda a história do cinema brasileiro por culpa de uma ação do governo que abandonou a Cinemateca Brasileira, abandonou um patrimônio tombado, né, pelo IPHAN. Galera, o IPHAN, ele tem tanto patrimônio que você pode entrar na internet agora e procurar o arquivo Noronha Santos ou o arquivo central do IPHAN e você vai ter a lista de todo o patrimônio tombado, né, no país, seja prédios, sejam móveis, mobiliários, filmes, vídeos, fotografias, bibliotecas, arquivos que foram, né, tombados, estão no arquivo de tomba e que hoje está na internet para você poder consultar qual é o patrimônio histórico brasileiro que está, né, preservado nesse momento, tombado e protegido, né, pelo Estado. E, claro, nós temos o patrimônio imaterial. Galera, o que é um patrimônio imaterial? Uma cantiga, uma arte cênica, um teatro, uma música, a capoeira como dança, o congado, que é uma manifestação, o Bumba Meu Boi, que é uma manifestação artística. Então, essas manifestações que não são materializadas, mas são parte da cultura brasileira, música, teatro, dança, manifestações culturais, religiosas, né? Como Umbanda, como Candomblé, os cultos afro-brasileiros, né? Tudo isso são bens imateriais. Ou seja, você não vai apalpar, você não vai pegar, você não vai segurar nas mãos, mas eles existem e são patrimônios brasileiros. Um exemplo, a capoeira que eu estou mostrando aqui, ela é considerada patrimônio imaterial do Brasil, protegida por lei.
a, a lavagem da escadaria do Bonfim, feita pelo pessoal do culto afro-brasileiro, junto com a igreja, naquele momento de congregação, é um patrimônio imaterial. A festa do Congado, a festa do Bumba Meu Boi, a festa junina, o carnaval é um patrimônio imaterial brasileiro, né? Então, a Constituição de 88, ela fala, ó, devemos preservar o material e o imaterial. Preservar aquilo que é palpável, que é observável no dia a dia, que a gente pode o quê? Mexer e controlar com aquilo que faz parte da cultura brasileira, que é o patrimônio imaterial. E deve ser preservado da mesma maneira, tombado da mesma maneira, cuidado da mesma maneira ali. A Unesco, um órgão da ONU que cuida das questões do patrimônio, ela define o seguinte, como patrimônio imaterial. Práticas, representações, expressões, conhecimento, técnicas, instrumentos, objetos, artefatos, lugares culturais que estão associados a isso. Comunidades e grupos que, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante do seu patrimônio cultural. Então, por exemplo, para a população negra brasileira, a capoeira, né, o candomblé, a umbanda são manifestações imateriais da sua cultura, né? Para o índio, a música, a dança são manifestações imateriais da sua cultura, né? Para nós, né, de uma maneira geral, no Brasil tão miscigenado, a festa junina é um patrimônio imaterial. O carnaval é um patrimônio imaterial, né? Então nós temos a força disso, né? Da história, né, desse brasileiro contada pelos seus elementos de dança, música e outros elementos que são considerados imateriais da nossa cultura aqui. Bom, para conseguir cuidar de tudo isso, né, para conseguir administrar todo o patrimônio imaterial brasileiro, existem, né, o Registro de Bens e Cultura de Natureza Imaterial, existe o Programa Nacional de Patrimônio Imaterial, existe o Inventário Nacional de Referências Culturais, que ele está mais preocupado em guardar os elementos culturais da história brasileira como cultura não materializada, mas sim imaterial. Em 2004, né, criado o Departamento de Patrimônio Imaterial Brasileiro. Em 2010, criado o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, ou seja, que coloca as diversas línguas, dialetos falados no Brasil como patrimônio cultural, utilizando e valorizando, né, as línguas brasileiras aqui como referência da nossa identidade, da nossa memória, de quem fundou o Brasil. Então, o Brasil tem mais de 200 línguas indígenas, línguas ou dialetos indígenas, né? Nós temos as referências negras, temos as referências europeias, e tudo isso é guardado como elementos de cultura. Quer dizer, até uma palavra, até uma frase, até uma colocação verbal pode ser considerada um patrimônio da cultura brasileira. Então, a língua indígena é vista assim, a língua negra é vista assim, a língua portuguesa é vista assim. Como preservadas por quem? Por serem patrimônio da cultura nossa aqui. E um bem material. Nós temos o patrimônio arqueológico. E tomar cuidado com uma coisa. Quando você fala em arqueologia, nós não estamos falando apenas em homem das cavernas e cavernas no Brasil. Não é isso. Né? Não é estudar espeleologia, né? Que estudar cavernas. Não é isso. A ideia da arqueologia é pegar sítios arqueológicos, onde o homem pré-histórico viveu, pegar elementos de locais onde tribos indígenas viveram, lugares onde existiram núcleos quilombolas no Brasil, pegar antigas igrejas durante o período colonial que foram preservadas ou parcialmente destruídas e manter aquilo como parte da história local. Então, a gente observa que o patrimônio arqueológico ele trabalha com sítios arqueológicos, com aldeamentos indígenas, com núcleos quilombolas, com locais onde o nosso jesuíta, padre, fez a catequese. A gente pode analisar túmulos, cemitérios, como lugares de pesquisa arqueológica, os antigos sambaquis, que são os lixos pré-históricos, onde o homem pré-histórico jogava, né, restos de comida, restos humanos, cerâmica, tudo aquilo que se refere à atividade humana no país é considerado como elemento arqueológico. Aqui vocês estão vendo a ruína de uma igreja na região do Rio Grande do Sul,
quase na divisa com a região Platina, é a região de Sete Povos das Missões, onde ocorreram guerras entre portugueses e espanhóis, guerras guaraníticas na época, né, no século 17 para 18, né, e onde houve destruição de núcleos de catequese, ou seja, igrejas foram queimadas, destruídas durante as guerras. E hoje, Sete Povos das Missões é um monumento arqueológico da história da educação e da religião aqui no Brasil. Para vocês poderem entender, o Cemitério da Consolação em São Paulo, que é um cemitério muito antigo e com grandes personalidades enterradas ali, ele é um patrimônio arqueológico, estudado por arqueólogos para entender a história de São Paulo, de quem viveu aqui, quem morreu aqui. Lá tem obras de arte que foram feitas para colocar nos túmulos dos grandes presidentes da República que estão enterrados ali. Então, existe toda uma lógica de se contar a história do povo que viveu aqui a partir de uma análise de um cemitério, por exemplo, de uma sepultura, né? Então, é muito legal a gente poder entender essa ideia do patrimônio arqueológico brasileiro, né? E, por fim, o patrimônio mundial aqui no Brasil. Mundial, né? Cultural e natural. Um exemplo, o Pantanal, o Cerrado, a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, são considerados patrimônios da humanidade pela Unesco, por serem patrimônios o quê? Naturais, né? Então, a gente olha para isso e vê um patrimônio natural preservado e protegido por órgãos de preservação da cultura, como a Unesco, e aqui no Brasil, como nós falamos, né, pelo IPHAN. E aí, lógico que preservar bens culturais ou naturais, né, dá a ideia de você preservar a história da humanidade, a cultura da humanidade. E aí vocês estão vendo um prédio, que é o Teatro Nacional de Manaus, um teatro construído no início do século XX, durante o ciclo da borracha, no meio da Amazônia, numa época que não tinha nada ali. E o Teatro Nacional de Manaus é considerado, pelo seu estilo Belle Époque, pelo seu estilo europeu, e pela época que ele foi construído, né, na época do ciclo da borracha, no meio da Amazônia, como um grande teatro que lembra a questão da cultura mundial e que foi estabelecido no meio do território amazônico. Podemos olhar aqui para São Paulo, para o Teatro Municipal de São Paulo, que é um patrimônio também considerado patrimônio mundial e cultural. O Teatro de Belém, também, né, também considerado assim. E nós vemos, né, tanto na área da natureza, do elemento natural, quanto do elemento cultural, esse patrimônio mundial estabelecido também aqui no Brasil. Então, a gente consegue enxergar que o Brasil tem um trabalho que foi meio deixado de lado nos últimos anos, aí, infelizmente, de proteção ao patrimônio histórico-cultural brasileiro. O tombamento, que eu comentei lá no começo da aula, é o modo que você tem de reconhecer que aquele patrimônio existe, que ele é protegido e que ele pode ser feito tanto num tombamento municipal, como é Paranapiacaba, tombado pela Prefeitura de Santo André, como um tombamento estadual, como é, por exemplo, a Estação Júlio Prestes, em São Paulo, que virou uma sala de música, que é a Sala São Paulo de Música, ou como um tombamento federal, como são as cidades históricas de Minas Gerais, como um elemento histórico federal, né? Então, de acordo com o decreto de patrimônio cultural, é definido como conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação é de interesse público, seja por guardar a memória e a história do país, seja pelo valor arqueológico ou etnográfico das etnias que viveram aqui, pelo valor bibliográfico escrito ou pelo valor artístico, né? Então, são sujeitos a tombamento qualquer tipo de elemento dessa característica, como também o monumento natural, ou seja, aquilo que a natureza criou, que o homem utilizou e deve ser preservado como parte da história e da cultura, sítios arqueológicos, paisagens naturais, paisagens alteradas pelo homem também, né? E é importante, historicamente, conservar e proteger pela história, pela construção histórica que aquilo mostra para nós, né? Então, é legal você poder olhar nessa ideia do tombamento de uma área, tanto o aspecto daquilo que a natureza ofereceu ao homem, quanto o aspecto daquilo que o homem interferiu na natureza ou mudou com sua ação dentro da natureza ali.
E aí, gente, finalizando, a gente poder finalizar esse tópico, eu queria lembrar vocês que nós vivemos hoje uma época muito ruim com relação à questão de tombamento, à questão de proteção de monumentos e tal, porque o Estado brasileiro, seja a nível municipal, estadual, federal, ele não tem interesse por cultura, ele não valoriza a nossa cultura. A nossa cultura só vem perdendo investimentos, vem perdendo apoio, vem perdendo ajuda, prédios estão desabando no Brasil por falta de manutenção, artistas, né, estão no Brasil vivendo como semi-trabalhadores, sem o respeito profissional que eles deveriam ter, porque não tem ajuda financeira, não tem ajuda política do governo na sua arte. O patrimônio tombado no Brasil como eu disse agora há pouco, abandonado. É só você ver um caso aqui em São Paulo, do Museu do Ipiranga, Museu Paulista, né? Administrado pela USP, mas vinculado ao governo do estado de São Paulo, abandonado, numa obra eterna que dura já anos, e que nós não podemos frequentar um museu que era tão frequentado, tão visto pelos jovens, né? Tão usado pelas escolas para contar um pouco da história do Brasil a partir daquele museu, né? E que hoje ele continua numa reforma interminável, né? Por erros que foram feitos durante as reformas anteriores. Esse museu sofreu um abalo na sua estrutura, ele teve que ser refeita toda a estrutura do museu, e era uma obra que poderia ter sido feita em um ano, se houvesse vontade política. Mas é uma obra que perdura por anos, e diz o governo que será reinaugurado em 2022, né? No bicentenário da independência brasileira. Estão pagando para ver, né? E se você observar a nossa cultura, a nossa arte, nosso patrimônio material e imaterial, ele não é cuidado, ele não é devidamente protegido. Existe uma lei, mas não existe o recurso. Então, nós estamos perdendo nossa história, perdendo a nossa cultura, perdendo, de certa maneira, aquilo que nos move, que é a nossa herança cultural. Galera, nós não podemos saber para onde vamos se nós não soubermos de onde nós viemos. Essa ideia de que a gente só vai poder avançar se a gente souber quem a gente foi em determinado momento, isso é uma coisa clássica. Eu não posso interpretar o que eu vou ser e como eu vou ser sem entender o que eu já fui. Então, preservar a história, preservar o patrimônio, é interpretar a evolução que nós vivemos e criar caminhos para a gente continuar evoluindo. E quando o nosso patrimônio não é preservado, nosso patrimônio é destruído, nós perdemos a história. E o homem sem história é um homem sem futuro, né? Eu tenho que falar isso sempre como historiador, que um homem sem história é um homem sem futuro, tá? Eu queria terminar minha aula falando isso, encerrar essa última aula de História da Arte com vocês, discutindo a questão de preservação de patrimônio, tombamento de patrimônio, e lembrar que nós somos um país que, infelizmente, não valorizamos nossa história, não valorizamos nossa cultura, não valorizamos os ambientes naturais que nós temos, não valorizamos a cultura material e imaterial, a cultura arqueológica, né, o elemento histórico mundial que existe aqui. Tudo é muitíssimo desvalorizado. E por isso nós somos um país de pouca cultura, infelizmente. Não pela vontade dos artistas que querem levantar essa cultura e querem trazê-la para nós, pela vontade de quem governa o país. As pessoas que governam esse país há muitos anos, né, não têm essa preocupação. A única coisa que se preocuparam até hoje, né, e a gente pode falar claramente isso, foram com questões econômicas e com a corrupção deles próprios, né? Então a gente consegue pensar e analisar, né, de quem é a culpa pela não preservação, de quem é a culpa por não guardar a nossa história e a nossa cultura. Galera, obrigado por participar de mais uma aula. Agradeço demais estar com vocês aqui novamente, tá? Cuidem-se. E 2021 será um ano muito melhor para nós, com certeza. Tá bom? Tchau, galerinha. Obrigado por tudo e até a próxima aula.